Olá, sejam bem-vindas a essa aula que vai transformar a sua perspectiva sobre o que é procrastinação e como vencer esse inimigo mortal que te paralisa de realizar seus sonhos e seus objetivos. Vamos esperar, esse Instagram comunicar com todas as pessoas. Vamos mandar convite, gente? Vamos avisar, olha, hoje nós vamos falar sobre o fim da procrastinação. Gente, essa aula tá incrível. Ferramentas práticas. Pega já papel e caneta para que você possa anotar o que você precisa fazer para poder vencer a procrastinação e começar a tirar sua vida ideal do papel, começar a realizar seus sonhos, seus objetivos, vencer aquilo que te paralisa. Entender por quê, eu vou te mostrar aqui na prática por quê, 5 motivos por que você procrastina e que tem a ver com quem você é, quais são os seus maiores sabotadores. Então essa aula hoje está incrível, simplesmente incrível. Deixa eu colocar aqui, peraí, muita calma. Gente, eu vou fixar o tema aqui da nossa live, da nossa aula de hoje. E a procrastinação, ela tem nos afastado, e aí não existe ser humano nenhum que não viva essa sabotagem. Não tem, gente, não existe uma fórmula mágica. Ah, não, tem pessoas que não tem. Tem, todos nós, seres humanos, passamos de alguma forma, de alguma maneira, por esse desafio que é a autossabotagem, que está relacionado principalmente a procrastinação, que nos afasta, de quem nós queremos nos tornar, que nos afasta daquilo que nós precisamos fazer. Vamos clicar aqui no aviãozinho e convidar todo mundo para essa live, onde nós vamos falar dessas ferramentas práticas para vencer a autossabotagem. Então vamos lá, vamos começar? Então nós vamos começar falando sobre a procrastinação. O que é a procrastinação em si? É o adiamento daquilo que precisa ser feito. Deixa eu só fixar aqui esse comentário, peraí. Vamos fixar aqui. Acho que agora deu, hein? Vamos lá. Vamos lá, então, falando sobre o fim da procrastinação. Então, vamos lá. Procrastinação é o adiamento daquilo que precisa ser feito. E quando a gente tem consciência disso, a gente tem consciência de que nós precisamos de mais ferramentas para poder ter resultado, para poder destravar o nosso destino, para poder startar aquilo que faz sentido. E aí eu vou compartilhar com vocês, gente. Olha que legal. Olha que legal. Então, nós vamos compartilhar exatamente hoje sobre isso. Vamos ver se ficou claro, se dá para vocês verem. Então, nós estamos falando sobre o fim da procrastinação. Michele, como vencer a procrastinação? Como vencer isso que me impede, que me afasta de realizar os meus sonhos, que me afasta de realizar os meus objetivos, que me impede de verdade de ser quem Deus me chamou para ser? Porque muitas das vezes a procrastinação, a maior sabotagem que ela traz para as nossas vidas são as realizações de projetos muito pessoais. E aí eu vou explicar o porquê. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Essa bonequinha é você no leme do barco. E eu vou trazer para vocês um estudo que eu fiz sobre procrastinação. Essa bonequinha, ela traz você ali no comando da sua vida, dos seus resultados, você no leme da sua vida. Só que, de repente, você como que eu posso te explicar? Você é tentada, a palavra é essa, tentada a buscar um prazer imediato, que é essa gratificação imediata. Essa gratificação imediata, ela te afasta do seu objetivo. Então, se você tá ali no leme do barco, tá direcionando ali a sua vida e você quer transformação nos seus resultados, imediatamente você perde o foco, você simplesmente olha para alguma outra coisa e aquilo te afasta de quem você quer se tornar.
E aí, quero trazer consciência ao seu coração. O quanto hoje que a procrastinação tem te impedido de realizar. O quanto hoje deixar para depois aquilo que você precisa fazer de verdade tem te afastado. Muitas das vezes, muitas das coisas que nós queremos realizar, a gente tem o monstro do pânico. Vocês estão vendo aí o monstro do pânico? O que é? O limite que existe para que a gente resolva determinadas coisas. Só que as coisas mais importantes da nossa vida, que são os nossos sonhos, são os nossos objetivos, a gente não tem prazo para realizar. A gente até determina prazos curtos para que a gente possa fazer, mas a gente não tem o bicho do pânico ali no seu calo te pressionando para você entregar. Como, por exemplo, no colégio ou na faculdade. Na faculdade, quando você tem que entregar um trabalho, quando você tem que fazer, por exemplo, seu TCC, o que acontece? Você tem um prazo determinado e aí você precisa entregar aquela tarefa. Quando você começa a procrastinar e na hora de entregar, você não entrega o seu melhor, você faz com que dá, do jeito que dá, da forma que dá. E isso é importante você entender que para vencer a procrastinação, você vai ter que abandonar a gratificação imediata. Porque não tem como você ter a gratificação imediata, não tem como você realizar os seus sonhos e seus objetivos. Você está no leme do barco da sua vida, não tem como se você não estiver realmente disposta a fazer acontecer. Então, eu quero trazer para vocês, esse estudo é de um especialista, o nome dele é Tim Urban, e ele fala sobre a recompensa imediata, o quanto você tem vivido ciclos que tem te afastado daquilo que você realmente quer realizar. O quanto você tem vivido ciclos, né, de paralisação, ciclos onde você não se sente capaz de realizar, simplesmente porque você olha para o lado e fala assim, peraí, deixa eu mexer no celular um pouquinho mais. Peraí, deixa eu fazer determinada coisa agora. E vou te falar assim que para você, mulher como eu, a gente tem vários sabotadores que nos afastam do nosso sonho. Não só a recompensa imediata. Nós temos vários sabotadores que na nossa rotina, você que é uma mulher empreendedora, nós temos sabotadores como, por exemplo, e eu vou trazer consciência ao seu coração, como, por exemplo, a rotina, a intensidade com os filhos, o que você precisa fazer relacionado a você, ao seu trabalho. Então, isso te afasta se você não tiver uma organização clara. Então, primeiro ponto, a questão da gratificação imediata, ela é o maior sabotador que alimenta a procrastinação. Então é exatamente isso, você tá lá no leme do barco, indo em direção ao seu sonho, ao seu objetivo, só que você fala assim, peraí, vou fazer isso só um pouquinho. Peraí, eu vou mexer no celular agora. Eu vou dormir hoje porque, esse sonho pode esperar, esse objetivo pode esperar. Então, ter a consciência do que tá te sabotando é muito importante. E aí a gente vai falar sobre isso. Então, quero que vocês tenham paciência. E aí eu quero saber o seguinte, você já se perguntou por que você procrastina? Isso é muito importante. Por quê? Mas, Michelle, por que eu procrastino? Por que eu deixo de fazer aquilo que precisa ser feito? E muitas vezes a gente se questiona, fala assim, poxa, cara, eu procrastino mesmo, eu não tenho resultado, eu paro no meio do caminho. E aí entender, porque a consciência dos comportamentos negativos que você tem te levam a buscar uma solução para que você tenha resultado. Então, ter essa consciência, peraí, eu sei o que me sabota, sabe o que acontece? Você começa a observar o seu comportamento. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês quais são, né? Eu determinei aqui para vocês 5 padrões de crenças e de situações que acontecem na nossa vida, por que a gente procrastina. Então, muitas das vezes a gente deixa para depois aquilo que precisa ser feito, e um dos maiores fatores que nos impedem de vencer a procrastinação são as crenças limitantes. São as verdades que estão incutidas dentro de você. E eu quero falar um pouquinho sobre isso.
trazendo clareza ao seu coração. E sabe o que acontece com a procrastinação no dia a dia? Ela aumenta o nosso estresse. Então, muitas das vezes, você se cobra demais, você fica triste, angustiada, você se sente sem resultado. Então, tudo isso são fatores que acontecem devido ao excesso de procrastinação. Mas a procrastinação, ela só acontece porque existe uma recompensa imediata. Então, grava isso. Você só procrastina aquilo que precisa ser feito porque você tem uma recompensa imediata de algo. Vocês estão gostando aí? Comenta aí. A Fabi já colocou aqui, ó, que o celular sabota muitas vezes e ela já se percebeu e agora tá vigiando. É isso. A consciência, a gente vai falar sobre esses sabotadores. A consciência de quais são os comportamentos que têm te afastado daquilo que você quer ser, te liberta para o próximo nível. Então eu vou te convidar agora, que a entrega do Instagram tá uma beleza, né, gente? Então vamos lá, vamos clicar no aviãozinho aqui, vamos convidar todo mundo para essa live. Olha, vem aprender na prática como vencer a procrastinação. Vem aprender ferramentas. É isso. Porque, gente, não é só uma live, é uma aula para você aprender a vencer aquilo que te sabota, aquilo que te impede de realizar. Então, vamos lá. Seguindo. Então, eu falei aqui sobre a questão de você procrastinar, não saber por que você está procrastinando, e aí os seus resultados, eles não acontecem. Então, você não tem consciência daquilo que te impede, aquilo que te paralisa, aquilo que te faz mal. E aí, trazer essa consciência que estão relacionados a motivos fortes e que estão gerando resultados negativos. O primeiro resultado negativo é o estresse. E aí, eu quero trazer consciência para você aqui sobre crenças são as verdades que estão dentro de você. E eu fiz uma anotação aqui muito importante para o seu coração, para que você possa determinar um fim na procrastinação na sua vida. A primeira é que existe estudos científicos, e o nome do estudioso é Martin Seligman. Ele é o pai da psicologia positiva. Ele fez um estudo muito triste, mas necessário naquele momento, né, para estudar padrões de comportamento. E como são esses padrões de comportamento? Ele fez um estudo com cachorrinhos, ele colocava os cachorrinhos numa gaiola. E um lado dessa gaiola existia um estímulo de choque. Então, toda vez que o cachorro tomava um choque, ele se deslocava. Então, ele latia, ele pulava, ele se deslocava desse lugar onde estava dando choque para outro lugar, na gaiola onde não estava dando choque. Isso é natural, né? Faz sentido pra você? Por exemplo, você tá vivendo uma situação de desconforto, você recebeu um estímulo negativo, você vai querer mudar aquele padrão de comportamento. Só que ele fez um outro teste. Ele colocou os cachorrinhos numa gaiola que tinha choque em toda a gaiola. E foi fazendo aquele estímulo durante um tempo. E aí, sabe o que aconteceu? Os cachorros, no início, latiam, choravam, pulavam. Mas com o tempo, eles se acostumaram com aquele choque. E olha como isso é triste e doloroso. E a gente traz isso para o nosso comportamento. Às vezes, o seu resultado está negativo, mas você está acostumada a viver padrões negativos. E esses padrões negativos, eles te afastam daquilo que você quer ser, daquilo que você quer realizar. Então, voltando na história dos cachorrinhos, o que aconteceu com os cachorrinhos? Eles ficaram naquela gaiola onde o tempo inteiro eles eram estimulados à dor. E chegou um momento que eles já não reagiam mais. Eles recebiam a descarga de choque, mas eles não choravam mais, eles não pulavam mais, eles não reagiam. E aí, no terceiro experimento, eles levaram esses cachorrinhos para uma gaiola, para a primeira gaiola, que era a metade com estímulo de choque e a outra metade sem estímulo de choque. E aí, para surpresa, né, deixa eu conferir o nome do autor aqui de novo, do Martin Seligman, o que aconteceu com eles? Eles recebiam o estímulo de choque, eles estavam do lado da gaiola onde tinha o estímulo de choque e do outro lado não tinha, mas eles estavam acostumados a tomar choque e eles não mudavam de lugar, eles ficavam ali
se submetendo àquela dor. E aí essa sensação física, fisiológica, emocional foi denominada desamparo aprendido. Olha que coisa triste, gente. Desamparo aprendido, que está relacionado às nossas crenças limitantes. Você vai recebendo estímulos ali. Como que nós aprendemos? Nós aprendemos através do treino. Você vai estimulando, fazendo a mesma coisa, até que aquilo se torne uma verdade. Assim que a gente aprende a falar, aprende a andar e aprende todas as crenças e as verdades que estão dentro de nós. Então, o desamparo aprendido, né, por aqueles cachorros são exatamente as nossas reações hoje diante dos sonhos que nós queremos realizar. Porque muitas vezes você quer, mas você não se sente capaz, você tem medo, você para no meio do caminho. E aí a procrastinação, ela te afasta de quem você quer ser. A procrastinação, ela sacrifica os seus filhos, ela sacrifica o seu casamento, ela sacrifica o seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque você sempre deixa pra depois. Então, como aconteceu lá com aqueles cachorrinhos, chegou um tempo que eles já não reagiam àquele choque. Era como se eles tivessem se acostumado com aquilo e com aquela dor. Então, quantas vezes você hoje tem vivido isso na sua vida? Estímulos negativos. Então, você tá na casa, você mora numa casa que você não tá satisfeita com a casa que você está. Você se sente distante de Deus. Você não se percebe como uma mulher segundo o coração de Deus, mas você se acostumou com esse resultado negativo. Então, existe um estudo. Isso chama desamparo aprendido. E isso, pra gente que trabalha com neurociência, são crenças limitantes. Quais são as verdades que estão dentro de você que te paralisam? Que você precisa vencer hoje. Então, a primeira coisa que você precisa para vencer a procrastinação é reprogramar as verdades que estão dentro de você. E aí, ter consciência disso te leva para o próximo passo. E aí, entender, né? Qual que é o outro sabotador, Michele? E aí, esse é o sabotador mais claro para nós que somos mulheres. O perfeccionismo. Por que o perfeccionismo? Porque a gente não age se não tiver tudo pronto. E nós, mulheres, temos um fator. Você pode perceber que homem é muito mais resolvido. Comenta aqui se faz sentido pra você. Comenta aqui. O homem simplesmente pega e faz de qualquer jeito. Ele vai lá e faz. Mas nós, mulheres, temos principalmente o medo da crítica. Nós temos o medo do julgamento. Nós temos o medo do que as pessoas vão falar. Aí vamos ter mais consciência. Nós temos medo de ser julgada por aquilo que nós estamos fazendo. A roupa que você está vestindo, a maquiagem que você está usando, o acessório. O que vão pensar de mim? Olha se isso faz sentido. Então, por que você procrastina? Lembra, primeira coisa, as crenças que você tem a seu respeito e as crenças que você tem a respeito de como você se vê. Então, isso chama identidade e autoimagem. Aí você começa a agir, mas aí você não se sente pronta. E aí isso te afasta de quem você quer se tornar. Faz sentido, gente? Comenta aqui. Então, olha só de comentário, verdade. Pode deixar que eu vou deixar assim, tá? A live vai ficar salva porque o mundo precisa saber como vencer a procrastinação. Então, para nós mulheres, e eu me incluo, gente, não existe, grava isso, não existe ser humano no mundo que não procrastine. Porque o nosso cérebro, ele é poderoso, mas ele é altamente sugestionável. Ele quer o tempo inteiro a busca por prazer. Ele quer te manter sobrevivendo, comendo, dormindo e respirando. Só que para você realizar as coisas da sua vida, você vai ter que sair da zona de conforto. Não tem outra forma. E aí, para isso, você precisa mudar as verdades que estão dentro de você. Então, a primeira causa da procrastinação, crenças limitantes. A segunda, o perfeccionismo. Vamos lá para a terceira causa da procrastinação. Peraí. Os pensamentos negativos. O que são esses pensamentos negativos? O cérebro ele já tem a tendência, e isso é natural, tá, gente? Por quê? Pela sobrevivência. Nós somos programados, vamos dizer assim,
a nos protegermos. Então, a gente antes, né, vamos colocar há alguns anos atrás, nós reagimos diante do medo, antes, né, quando as pessoas, a civilização não era como é hoje, né? Qual que era a maior ordem? A sobrevivência. E as pessoas se escondiam, moravam em cavernas. Então, existe o medo como uma ferramenta para te afastar daquilo que pode acabar com a sua vida. Só que hoje, na nossa vida, isso ainda é muito pertinente, porque o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger daquilo que nos afasta de quem a gente quer ser. Proteger mesmo, sim. E aí os pensamentos negativos, eles vêm na sua mente. Por que você procrastina? Porque você tem medo. Medo, Michelle, medo de agir. E aí entram os outros fatores principais que eu falei com vocês aqui, que é o medo da crítica, que é o medo de ser quem Deus te chamou para ser, é o medo do que vão pensar de você. Então, esse é o motivo por que você procrastina. Primeiro, as verdades que estão dentro de você. Segundo, o perfeccionismo. Você acha que tem que estar pronta, tem que ser perfeita. Terceiro, os pensamentos negativos. E se der errado? E se eu começar e não for pra frente? E aí, quais são os pensamentos que permeiam a sua mente? E o que você está alimentando a sua mente? Ontem eu falei com uma pessoa muito especial pra mim, que tá se sentindo muito ansiosa, mas ela vê todos os jornais que existem. Eu preciso acompanhar os jornais. Será que precisa mesmo? Sabe por quê? Ansiedade é excesso de futuro. E excesso de futuro te causa medo. Porque o nosso cérebro nos fez para sobreviver. E aí a minha pergunta é, o quanto você tem alimentado a sua mente de pensamentos negativos, pensamentos que te afastam de quem Deus te chamou para ser? Então, o terceiro motivo por que você procrastina é por causa dos pensamentos negativos. Alimente a sua mente de palavras positivas, de visão positiva de futuro, de coisas positivas que vão mudar a sua realidade. Vamos lá, quarto motivo por que você procrastina. Você não entende como você funciona. Gente, isso é libertador. Sabe por quê? Porque quando você tem consciência de que você não funciona com uma agenda de horário, mas com uma agenda de bloco. Vocês já ouviram falar nisso? Comenta aqui pra mim. Agenda de horário. Eu levanto às 5, às 5h30 eu tenho que estar com tudo pronto. Às 6 horas eu tenho que estar trabalhando, fazendo atividade física. Às 7 eu tenho que estar trabalhando. Gente, no meu caso, uma agenda assim não funciona. Porque chega na terceira tarefa, se eu não fiz, eu paro. Mas sabe por quê? O meu perfil comportamental é dominante e influente. Eu funciono em blocos. Então, se na parte da manhã eu preciso fazer devocional, eu preciso fazer atividade física, eu preciso organizar as coisas do almoço, estudar sobre neurociência e atender um determinado cliente. Naquele bloco ali de horário na parte da manhã, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, eu funciono muito melhor com a agenda em bloco. Outra coisa, entender como você funciona. Talvez você é muito mais produtiva na parte da manhã, ou talvez você é muito produtiva na parte da noite, como eu, por exemplo. De manhã, eu até acordo com muita energia, mas para eu poder ganhar velocidade naquilo que eu faço, à noite. Da tarde pra noite eu tô com uma energia lá em cima, e eu vou, e eu pego, eu faço, eu desenho, eu trabalho com muita intensidade. Então, a minha disposição física, entender como você funciona, vai ser uma ferramenta chave para que você possa vencer a procrastinação. Sabe por quê? Pensa comigo. Você determina, igual no meu caso, as minhas tarefas mais difíceis, elas precisam ser feitas na parte da manhã, como por exemplo, atividade física. Para mim precisa ser de manhã. E para você? Comenta aqui. Qual o horário para você mais difícil? Depois do almoço? Sabe por quê? Porque quando você determina uma tarefa difícil para aquele horário que você tem mais dificuldade de agir, sabe o que acontece? Você procrastina. Você simplesmente procrastina. Sabe por quê? Porque aquele horário você não tem energia. Gente, tá tudo bem, você não é uma máquina. Você não é perfeita. Você vai ter horários que fazem parte da sua fisiologia, do seu perfil comportamental, que vão funcionar muito melhor. Então, se você quer vencer a procrastinação, você precisa entender como você funciona. Parece assim, Michelle, é clichê. Não é. Coloque isso na prática para você ver. Você vai entender que
entendendo qual é o horário que você funciona melhor, você determina as atividades mais importantes para aquele determinado horário, porque você vai ter mais agilidade para fazer. Por exemplo, para mim, o horário mais desafiador do dia é depois do almoço. De 1 da tarde até as 3, 4 horas é o horário assim que eu tô mais lenta, tomo muito café. Pra quê? Pra dar uma acelerada, porque eu sei que se eu tiver uma tarefa desafiadora ali, eu não vou conseguir entregar ela em tempo hábil. Então, entender como você funciona, acelera. Então, o que eu faço? Eu canalizo muita coisa na parte da manhã, muita coisa à tarde e à noite, final da tarde, por volta de 5 horas até 8, 9 horas da noite, porque é o horário que eu rendo mais. Eu funciono assim. Então, assim, são descobrindo mecanismos e ferramentas simples é que a gente consegue vencer a procrastinação. E vamos lá, pro último motivo que você procrastina. Fórmula mágica. Isso acontece com vocês? Resultados imediatos. Eu preciso de fazer isso pra ontem, as coisas precisam acontecer pra ontem, tem que acontecer do meu jeito. E você quer uma fórmula mágica. Não entende que a vida é um processo, não entende que existe um prazo para as coisas acontecerem. Né? Eu falo que quem nasce grande é monstro. A gente nasce bebê e passa por todas as fases. A árvore, o pé de manga, ele vem de uma semente. E aí a semente, ela vai germinar, ela vai criar raízes, e aí ela vai começar a crescer. Então todo projeto, qualquer um que seja, gente, qualquer um que seja, ele precisa de um processo de maturação. Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Sabe por quê? Porque muitas vezes você para no meio do caminho porque você acha que tá demorando demais. E aí você procrastina, aí você vai perder tempo no celular, aí você vai... Vamos trazer realidade pra nós, mulheres? Como que a gente procrastina? Você vai lavar uma roupa no dia que não é de lavar roupa. Você vai fazer comida no dia que não é de fazer comida. Você vai organizar um armário que tá ali te incomodando, mas não é o dia, porque hoje a gente construiu o sonho, isso é no dia da folga, do sábado. Ah, não, mas eu vou hoje fazer. E você acaba procrastinando o seu sonho e deixando esse sonho pra depois. Por quê? Porque não tá acontecendo na velocidade que você queria. E aí você quer uma fórmula mágica. Ah, não, deixa eu tirar o foco disso, deixa eu fazer outra coisa. Às vezes é necessário respirar. Mas se isso tá acontecendo com frequência, é uma sabotagem para sua realização pessoal, para a realização do seu sonho. Então, vamos lá, vamos trazer. Primeiro, crenças limitantes. Segundo motivo da procrastinação, perfeccionismo. Terceiro, pensamentos negativos. Quarto, se conhecer, saber quem você é, entender como você funciona. E 5, a fórmula mágica. Então, são as 5 coisas que te paralisam. E quando você tem consciência desses comportamentos, agora você vai buscar as ferramentas. Nossa, Michelle, agora por que eu preciso entender? A primeira coisa que você precisa entender é que a vida é uma maratona. Você não está numa corrida de 100 metros. Você está numa maratona. Você precisa viver a jornada. Então você precisa descansar. Você sabia que o descanso, ele é a ferramenta mais poderosa que existe para você não procrastinar? Quando você determina um horário de descanso, você sabia que você faz um refresh, você reseta, você renova o seu cérebro? Então, a vida é uma maratona. Você precisa descansar, você precisa tirar um dia, né? Deus nos deu aí como exemplo, no 7º dia ele descansou. Você precisa de um dia de descanso, mesmo que você, como eu, fala aqui pra mim, comenta aqui se isso acontece só comigo. Gente, eu amo o que eu faço, mas eu amo tanto o que eu faço isso qualquer dia, qualquer horário. Qualquer 5 minutos que eu tenho disponível, eu tô sentada ali ou lendo um livro, ou estudando alguma coisa, trabalhando alguma coisa. Se deixar, eu vou direto. Não precisa nem comer. De tanto que eu gosto do que eu faço. Trabalhar com desenvolvimento pessoal, trabalhar com ferramentas. E aí, sabe o que acontece? Se eu não fico ligada, isso sabota os meus valores. E é entender que a nossa vida, ela é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E agora eu vou te dar as ferramentas práticas. Então pega papel e caneta que a gente vai começar agora. O primeiro passo, eu vou te dar 5 passos para você poder vencer a procrastinação.
Então vamos lá, o primeiro passo para vencer a procrastinação é a identidade. E o que é essa identidade? Se apaixone por quem você é. Desenvolva novas competências emocionais, comportamentais. Entenda quem Deus fez você ser, para que você possa manifestar a sua verdadeira identidade. Sabe por quê? Você consegue, quando você entende quem é você, que você é produtiva sim, que você é amável, que você é corajosa. E aí eu quero fazer uma pausa nesse corajosa. A Bíblia diz, quando Josué foi conquistar a terra prometida, o Senhor falou com Josué assim, seja forte e corajoso. São competências de comportamento, grava isso. Competências de comportamento. Comportamento. Tá dentro de você. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você não precisa de mais coragem. Você não precisa de mais força. Essas competências já estão aí dentro. Você precisa acessá-las. Colocando e estabelecendo novas verdades a seu respeito. Você já é forte e corajosa. Então, quando Deus mandou Josué ir para a terra prometida, ele falou, seja forte e corajoso. E essa palavra agora de manhã para você ir em busca dos seus sonhos e determinar o fim da procrastinação, seja forte e corajosa. Reprograme as verdades que estão dentro de você. São competências que já estão na sua identidade. Manifeste elas. Eu falei sobre isso essa semana nos meus stories. A gente fala muito de identidade de ser. Mas e manifestar? Você precisa se manifestar isso. Você precisa se olhar e se ver e ter certeza o quanto você é capaz. Se apaixone pela mulher que você é. Abandone a comparação, o perfeccionismo. Isso te afasta de quem você nasceu para ser. Então, minha mensagem para você hoje, o primeiro passo, se apaixone pela mulher incrível que você é e que você quer se tornar, desenvolvendo novas competências. Vamos lá, segunda coisa, pega o papel aí, ó. Segundo passo, cuidar do seu ambiente de trabalho. Se você, como eu, também trabalha partes do dia home office, você precisa de um ambiente para trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar lá no início da pandemia, eu trabalhava na sala. Eu não tinha uma mesa de trabalho, não tinha um lugar onde era o meu escritório. E aí ficava aquela bagunça, era televisão, era menino, eu tenho um filho pequeno de 6 anos, então ele brincava, aquela confusão do lado. E isso atrapalha o seu foco daquilo que você quer construir, daquilo que você quer realizar. Então, segundo ponto para você vencer a procrastinação é cuidar do seu ambiente de trabalho. Então, a sua mesa precisa estar organizada. Você foi trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer, organiza a sua mesa. Se você ainda trabalha na mesa da sala, organiza o ambiente da sala, cata as bagunças que estão ali para quê? Para ajudar você emocionalmente a organizar as suas ideias. Quando você olha para casa e vê que tá tudo muito bagunçado, tudo muito desorganizado, você precisa organizar, sabe por quê? Porque senão internamente você vai se sentir assim. Então, para que você possa vencer a procrastinação, primeiro, ative a sua identidade. Entenda quem você é, como você funciona. Ative aquilo que já está dentro de você. Segundo, cuide do ambiente para que você possa realizar. Separe um horário específico. Ainda nessa questão do ambiente, separe um horário específico. Eu tenho um horário na minha agenda, ele apita. Tá na hora de trabalhar, tá na hora de parar. Sabe por quê? Porque eu sou muito acelerada. Se eu não tiver um parâmetro, algo que me ajude a me orientar no meu dia, a vida vai me levar. Você já viu aquela música? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, gente. Nós somos protagonistas da nossa história. Nós vamos destravar o nosso destino. Nós somos ferramentas de Deus aqui nessa terra para mudar a vida de pessoas, para mudar a vida da nossa família. Não dá para deixar a vida nos levar, não. Nós precisamos das ferramentas certas e para isso nós precisamos de agenda de horário. Gente, eu custei a aprender a levar uma vida com agenda. Hoje eu tenho 3 agendas diferentes que eu trabalho e depois eu vou mostrar para vocês lá no Stories. Eu tenho agenda de rotina de casa, de coisas que eu preciso, de tarefas que eu preciso fazer. Eu tenho o Google Agenda, que me traz notificação das coisas que eu preciso fazer para me trazer para o momento presente. E uso o celular ainda, o despertador. 3 ferramentas. Por quê? Para vencer a procrastinação.
Eu tenho sonhos que ardem, mas ardem muito. Mas eles só vão sair do papel se eu conseguir agir para vencer o macaquinho. Lembra do macaco da gratificação imediata? Da recompensa imediata? Eu só vou conseguir vencer a procrastinação porque eu sou ser humano exatamente como você. Eu só vou conseguir vencer isso se eu de verdade me comprometer em fazer o que foi estabelecido. Então, cuidar do seu ambiente, separar um horário específico para que você possa trabalhar, para que você, que é empreendedora, que é empresária, aquele momento, se é um momento de leitura, você vai parar e vai ler. Se são 10 páginas que você se propôs, você vai parar e vai fazer. Ninguém precisa te falar, você já é uma mulher, o que precisa ser feito, você sabe. É assumindo a sua autorresponsabilidade. Terceiro, vamos lá, terceiro passo para que você possa vencer a procrastinação, definir as prioridades. Não adianta definir uma agenda muito carregada se os seus valores não estiverem ali. Sabe por quê? Por exemplo, eu quero trabalhar, Michelle, 10 horas, mais de 8 horas. A gente consegue, mas se você é mãe, se você é mulher, se você é esposa, você vai ter outras competências, sem ser só trabalhar. E aí, definir os seus valores vai te deixar ainda mais energizado. Então, você precisa de tempo com os seus filhos. Você precisa sentar numa mesa para almoçar ou jantar. Uma das refeições você precisa fazer com eles. Você precisa tirar um tempo para tomar um café, para gerar memórias, para brincar de alguma coisa, para validar, para contar uma história na hora de dormir. Não dá, pra gente viver no piloto automático, sabe por quê? Porque você vai procrastinar. Porque aquilo que é importante para você, que é valor, ele precisa estar na sua vida. Então, defina as prioridades. E essas prioridades, elas têm que estar alinhadas aos seus valores. Essas prioridades, elas precisam estar de verdade alinhadas a quem você nasceu para ser, aquilo que você quer realizar. Sabe por quê? Porque senão você para no meio do caminho. E aí a vida tá passando e você não entende por que você não realiza. Prazos. Defina o que é prioridade. Vamos lá. O quarto passo para vencer a procrastinação é eliminar as distrações. Você sabe, a Fabi comentou aqui no início da live que ela viu que o celular estava sendo um sabotador. Tira de perto. O que tem te afastado de quem você quer de verdade ser? Traz consciência aí pra mim. O que tem te afastado? De verdade. Qual que é a maior sabotagem? Você sabe qual é a distração? Talvez seja o celular. Talvez seja uma rotina desorganizada. Talvez seja um parente que toda vez que você tá ali pronta pra poder fazer alguma coisa, ele te chama pra poder sair, pra poder resolver alguma coisa. Talvez você precise aprender a dizer não. Essa seja a sua distração, tudo que todo mundo te pede. Comenta aqui, alguém aqui tem dificuldade de dizer não? Isso tem a ver com a sua identidade, o medo de não ser aceita. Então, às vezes, você vai precisar dizer não e eliminar essas distrações. Sabe, alguém aqui, ou é só eu que falo isso? Eu mereço. Essa frase, toda vez que você ouvir ela agora, você vai lembrar do macaquinho da gratificação imediata. Toda vez que você for fazer algo que não tá na hora de fazer, que você falar assim, eu mereço. Eu mereço tomar um café agora. Eu mereço. Toda vez que você justifica o seu comportamento é porque ele não tá no momento certo. Então fique atenta a isso. E a última chave mais poderosa da nossa aula de hoje, né? Para vencer a procrastinação, ter um plano de metas, agenda e checklist diário. O plano de metas é saber o que você vai fazer nesse ano de 2022. O que você quer realizar? O que você quer fazer dos seus sonhos? Você mensura, você sabe qual que é o sonho, o que você quer realizar, onde você quer chegar, o sonho bem específico. Não tô falando de sonhos só materiais, não. Tô falando de autodesenvolvimento, por exemplo, você ler um livro, você fazer um curso para ativar a sua identidade, você entender como você funciona, fazer um processo de coaching, olhar para dentro. Então, ter um plano de metas, olha, daqui a 1 ano eu quero estar assim, daqui
Olha, eu quero vencer o medo, a procrastinação, mas eu não tô conseguindo de sozinho, então vou buscar ferramentas e pessoas que vão me ajudar a fazer isso. Eu quero tirar as minhas metas do papel e eu não sei por onde começar. Então, ter um plano de metas te ajuda a dizer não para a autossabotagem. Ter um plano de metas vai te ajudar a ter clareza do que você precisa fazer todos os dias. E o plano de metas, ele tem a meta e ele tem os prazos específicos que você precisa fazer. Esses prazos são exatos. Lembra o monstro do pânico? Se você não fizer, o monstro do pânico vai te pegar. Então você começa a olhar para suas metas e os seus objetivos, falando, peraí, eu preciso agir porque eu tenho uma meta, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo e eu tô disposta a fazer. Então vamos revisar o primeiro passo. Apaixone-se pela mulher que você está construindo. Por quem você é e por quem você quer se tornar. Então, todos os dias vai ser um passo a passo. Segundo, cuide do seu ambiente de trabalho. Terceiro, defina os seus valores, as suas prioridades. Quarto, elimine as distrações. E quinto, tenha metas e objetivos. Metas, objetivos e checklist. E agora, para sair dessa live com uma ação, por quê? Não tem como você mudar um comportamento fazendo as mesmas coisas. Vocês concordam comigo? Faz sentido? Para mudar um padrão de comportamento, o que a gente tem que fazer? Agir. Não existe fórmula mágica. Então agora eu quero que você, se você tá lavando vasilha, se você tá tomando café, se você tá trabalhando, o que você tá fazendo? Você vai parar aí agora e vai falar pra mim aqui, escreve aqui pra mim, qual é a primeira ação que você vai fazer para vencer a procrastinação. Michelle, eu vou diminuir o celular. Michelle, eu vou fazer uma agenda. Michelle, eu vou melhorar o meu ambiente de trabalho. Michelle, eu me proponho a me conhecer de verdade, como eu funciono. Então escreve aqui, ó, eu me comprometo a. Então coloca aqui para mim, qual ação você determina para você agora, a partir de agora, para começar a tirar sua vida ideal do papel, para começar a realizar, para começar a fazer, para vencer de verdade a procrastinação. Gente, todos os dias, todos os dias, uma ação por vez, uma coisa por vez. Você só estabelece um novo hábito, substituindo o hábito antigo pelo hábito positivo. Grava isso, grava isso. Você não tem como, o seu cérebro, ele sempre vai buscar uma recompensa. Então você precisa, de verdade, substituir aquele hábito negativo por um hábito positivo. Qual? Fala pra mim, qual hábito positivo você vai fazer? Olha aí, ó. Sem rumo colocou aqui, ó. Eu me comprometo em organizar minhas tarefas diárias todos os dias. É isso aí, fazer um plano de metas e objetivos. A Clarice colocou, ó, com a leitura, eu me comprometo com a leitura geral, preciso... Ótimo, isso mesmo, Clarice. Então, definir claramente um passo. Gente, não precisa de muito, é um passo. Um passo todos os dias mais próximo da mulher linda e incrível que você quer se tornar. Você já é. Você precisa só acessar as ferramentas que estão aí dentro de você. Então é isso, é um compromisso. Agora vocês fizeram um compromisso público comigo, hein? Então, a partir de agora, defina claramente, Michelle, onde eu quero chegar. Defina a sua meta, seu objetivo final, o que você quer construir. E defina passos para que você possa alcançar essa meta, esse objetivo. E lembre-se de quem você é, para que você possa construir esses hábitos e transformar a sua vida e transformar os seus resultados. Combinado? Meninas, gratidão pelo tempo de vocês, de cada uma de vocês aqui. Fico muito feliz de poder contribuir e se prepare para poder viver de verdade 2022, o melhor ano da sua vida até então. Esteja disposta a construir ferramentas práticas para que você possa ativar a sua verdadeira identidade e fazer de verdade com que a procrastinação não faça parte da sua vida, mas sim a realização, a autorrealização. A mensagem para fechar essa live é: seja forte e corajosa. Essas competências já estão aí dentro de você. Você só precisa acessar. Combinado? Ó, na terça-feira que vem, nós vamos nos encontrar aqui. Tem aula de novo. Eu vou compartilhar tudo com vocês para transformar os resultados de vocês, para ativar a identidade e para fazer com que vocês sejam quem Deus te chamou para ser. Vou deixar essa live salva. Eu queria que você marcasse 3 amigas lá convidando para poder vir aprender como vencer a procrastinação.
Ó, super beijo. Deus abençoe seu dia.